Costumo dizer que eu tive muita sorte de começar no setor de telecomunicações nos anos 90. Ainda tinha infraestrutura bastante limitada e sistemas analógicos, mas que por isso passou a se modernizar continuamente através da liderança de grandes profissionais. Meu nome é Luiz Minoru Shibata e esse é o Highline Conecta. Criamos esse espaço para bater um papo com pessoas que fazem parte dessa história, trazendo registros, curiosidades e aprendizados. Espero que você curta, siga e compartilhe. E se tiver sugestões de convidados, manda pra gente. Olá, por onde você escuta este podcast? É pelo seu celular usando a rede 3G, 4G ou 5G? Ou usando o Wi-Fi da sua casa por conexão de rede de fibra ótica, cabeada ou até satélite? Não importa o meio. O que importa é que hoje, com um clique, você tem acesso a conteúdos do mundo inteiro. Mas, para termos a internet na palma das nossas mãos, foi necessário um árduo trabalho. Se você se interessa pela história das telecomunicações, este podcast é para você. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Highline Conecta. Aqui vamos entrevistar pessoas que foram chave no desenvolvimento das telecomunicações no Brasil e ajudar você a entender como chegamos até aqui. Vamos reviver a história pelo olhar de quem fez a história. Eu sou Roberta Prescott, jornalista especializada na cobertura de telecomunicações e tecnologia da informação. Para o primeiro episódio, temos 2 executivos com muita bagagem e histórias sobre o setor. Manuel Horácio da Silva presidiu a Telemar, sendo responsável por unificar 16 estatais em uma grande empresa nacional de telecomunicações. E um spoiler: ele assumiu uma companhia tida como patinho feio na época das privatizações e, quando deixou, a Telemar era a maior empresa de telefonia fixa e um dos maiores grupos privados do país. Manuel Horácio também foi presidente do Conselho de Administração da TIM em um dos momentos mais complicados para a operadora, quando ela foi proibida de realizar novas vendas. Nosso outro convidado é Hermano Pinto, que acompanha o setor há décadas. Por 30 anos atuou em diferentes empresas do Grupo Siemens e hoje ele é diretor de infraestrutura de tecnologia do Grupo Informa, responsável pelo principal evento de TICs da América Latina, o Furtcom. Também é conselheiro em diversas associações de classe e diretor da Fiesp. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite para bater este papo. Manuel Horácio, sabemos que o senhor não tem dado muitas entrevistas, então é uma honra ainda maior tê-lo conosco. Bem, obrigado a vocês pelo convite, toda a equipe da Highline e a equipe que está aqui, né, toda. E vamos lá, vamos ao nosso bate-papo sobre o passado e olhar um pouquinho para o futuro, talvez. Mais o Haroldo, acho que eu poderia falar mais, para falar sobre o futuro, mais o Haroldo, né, que está na ativa ainda. Eu estou no estaleiro. Hermano. Obrigado, Roberta. Obrigado a todos aqui da Highline e da equipe de produção pelo convite. É um grande prazer falar de telecomunicações, porque é uma verdadeira coisa que está no meu sangue, né? Desde pequenininho, eu sempre pensei em telecom. E os poucos anos que eu saí de telecom, a minha esposa chegou para mim: você anda triste. Aí eu voltei. Era uma sina, então, né? Era uma sina. Ou seja, temos muito do que contar aqui nesse podcast. E como eu falei na abertura, a gente vai recontar aqui os primórdios da telecomunicações e fazer o pessoal, até o pessoal mais jovem, entender um pouquinho de como que a gente chegou até aqui. E aí, quem é mais novo, o nome Telemar não faz muito sentido, né? A gente está falando da atual Oi, que nasceu com a privatização do sistema Telebrás lá em 1998, com a junção de 16 estatais. Então, para começar, Manuel Horácio, eu queria que o senhor contasse um pouco de quem era a Telemar naquela época, por que a junção de tantas empresas, quem eram os sócios, e aí, como eu disse na abertura, por que era o patinho feio? Bem, era o patinho feio porque era visto como não havia realmente nenhum sócio estratégico de telecom por trás. Então, quem arrematou o leilão foram 4 sócios, que mudaram ao longo do tempo, mas era o grupo da Inepar. Tinha mais outro, não me lembro, mais dois, mas nenhum deles realmente
nunca tinha se dedicado realmente a telecomunicações. E ela tinha realmente como Norte e Nordeste com a qualidade de serviços muito abaixo da qualidade de serviços Centro-Oeste e o de São Paulo, que acabou ficando com a Telefônica. Então, era o pior em qualidade de serviços e pegava uma área enorme, ia até o Amazonas. No Amazonas, nós tínhamos várias áreas escondidas de telecomunicações, que não chegava a nada. Então, por isso, a Lara Vista realmente tinha um trabalho biônico para ser desenvolvido e não tinha nenhum sócio estratégico com competência para desenvolver esse trabalho. Por isso, era tida com um patinho feio. Então, tinha só 4 sócios investidores. E aí teve esse desafio de juntar, né? Eu acho que é legal a gente explicar aqui, e até se o Hermano quiser complementar, existia a Telebrás, e aí, quando veio a privatização, você fez uma divisão desse sistema público nessas estatais. Qual que era o cenário? Bom, existia um sistema Telebrás que era operacionalmente, em termos de processos administrativos, de licitação e assim por diante, integrado, né? E existia, digamos, algumas empresas que eram nomeadas para fazer, digamos, a parte mais de tecnologia associada. No caso da Siemens, onde eu trabalhava, a empresa responsável era a Embratel. A Embratel era responsável pelo sistema de aceitação única de fábrica e toda a parte de homologação de produtos passava pela Embratel. Então, a gente observava as práticas Telebrás, né, em termos técnicos, e a gente ia, digamos assim, tinha a Embratel como a verificadora dessas práticas junto aos nossos produtos. Agora, quando a gente trabalhava com o sistema Telebrás, assim, com as teles, como a gente chamava, né, a dificuldade era um pouco diferente, porque, na verdade, os processos eram diferentes dentro das teles. Apesar de você ter, digamos assim, uma unificação em termos de produtos que você fornecia, na parte de processo administrativo, de processo de TI, processos de compras, elas eram diversas. E isso causava uma perda, claro, de eficiência nos processos, né? Alguns processos eram muito demorados, né? E, como a Manuela comentou, né? Nas teles, que na época, desculpa, brincadeira, mas a gente chamava de tele longe, né? As teles do Norte e Nordeste, elas tinham processos muito complexos e muito distantes daquilo que a gente tinha no Sul, tanto na Santa Catarina, Paraná, São Paulo e tudo, né? E esses processos acabavam levando que uma licitação dentro dessas teles levassem meses, né? Muitas vezes com mudanças de escopo e que até com perda de trabalho, né? Então, o processo de eficiência era muito difícil. A gente sabia também que o processo de pagamento também era muito complexo, né? Isso tudo quando eram públicas, né? Que era Telesp. E aí, quando entra a privatização, você unifica tudo aquilo. Como foi essa mudança? A Telemar era a única com 100% capital nacional, competindo com as estrangeiras, se assumiu aquele desafio. O desafio era grande. Você pensou na hora? Acho que não pensei na hora no problema que ia ter. Como o Haroldo falou, olhando para a Telemar, nós tínhamos 17 tecnologias diferentes em toda a rede da Telemar. Foi complicado tentar diminuir para 4 tecnologias, para ter maior eficiência. E quando você pensa na junção de 16 companhias, eu acho que ninguém fez isso no Brasil, porque você tinha estruturas acionárias diferentes em cada empresa. A Telebrás cuidava da área técnica. Todo problema financeiro, diretorias, eram mais realmente os governadores que escolhiam. Eu até cito que foram demitidos 186 políticos das 16 empresas. Foi complicado, foi muito complicado. E mudar a cultura também, né? A cultura aí é um trabalho mais longo. Mas se você pegar 16 companhias e você fala, vou centralizar e vou reestruturar isso, você está falando, primeiro, você tem que botar a mão no caixa. Como eu podia botar a mão no caixa se cada estrutura acionária de cada empresa era diferente? É complicado, né? Porque nós tivemos que fazer toda essa gestão até a fusão das 16 empresas com procuração
para a parte financeira, com bancos e tudo, para centralizar o caixa. Qualquer reestruturação que você faz na sua vida, você tem que botar a mão no caixa. E foi complicado. Falando ali naquela época, né, da privatização, o primeiro desafio, imagino, na Telemar foi unificar essas 16 empresas. Aí depois você tinha a parte de tecnologia, né? E os desafios me parece que não eram tanto a competição, mas sim universalizar a chegada da telefonia para as pessoas. Como que foram aqueles primeiros anos? Bem, acho que o objetivo, se eu falar em objetivo, claro que o primeiro objetivo era melhorar a qualidade de serviço. Porque a Telebrás, naquela época, não tinha clientes, tinha pacientes. Que pacientemente esperavam anos para ter uma linha telefônica. Quando você mudava de um bairro para o outro para conseguir uma nova linha, ficava, às vezes, um ano inteiro tentando conseguir uma linha no seu novo endereço. Então, era muito complicado. A universalização era um objetivo macro, porque nós queríamos realmente fazer concorrência para quem? Para a Embratel, né? Fazer longa distância. Por isso nós fizemos o backbone, que mais ou menos tem 165 mil quilômetros em fibra ótica. Essa acho que foi a maior obra de todas as três que sobraram, que ficaram na privatização. Manoel Horácio, vou pegar aqui o gancho do backbone, que teve a Telemar, para quem é mais jovem é a atual Oi, e o backbone ele virou um ativo muito importante que na parte da recuperação judicial ficou ali. Como que foi a construção desse backbone? Não, acho que foi o único grande valor que sobrou da Telemar, né? Foi o backbone, porque o resto destruíram quase tudo, mas o backbone continuou. Olha, foi uma decisão difícil, porque foi um investimento brutal, mas eu acho que nesse ponto todos os acionistas concordavam realmente que deveríamos investir nesse backbone. E acho que fizemos em tempo também excepcional. Porque quando nós falamos das metas de universalização, que seriam o final de 2002, não é isso? Se me falha a memória. Nós antecipamos a universalização em um ano, exatamente para conseguir entrar no serviço de longa distância e competir com a Embratel, que era um grande filão realmente econômico para as teles. Essa passagem, inclusive, está no seu livro, né? Para quem ainda não leu, é muito interessante aqui, Manoel Horácio, o equilibrista. Essa competição com a Embratel, então, assim, só para quem é mais novo, quando a gente fala de universalização do sistema da telefonia, é a telefonia fixa ainda. Eu acho que é importante a gente deixar isso claro. Tinham orelhões, que hoje, acho que os mais novos nem devem saber como usa ali a ficha, e aí veio essa competição com a Embratel, que estava sozinha no mercado corporativo, na oferta também de longa distância e dados. E havia uma divisão regional para a concessão de exploração dos serviços e as espelhos. Como que se desenhava o cenário de telecom naquela época? Aí, quer responder? Não, acho que o Manoel Horácio colocou muito bem, realmente, que o grande patrimônio criado pela Telemar foi realmente os backbones que foram formados, né? Tanto que a grande preocupação hoje, quando a gente fala de uma extinção de uma empresa desse porte, né, é como manter essa infraestrutura que foi criada, né? Porque ela é fundamental hoje para todos os ISPs que estão aí povoando todo o mercado brasileiro, que estão trazendo essa nova fluidez e uma respiração nova, né, para o mercado, né? Ela é graças à penetração que a Telemar conseguiu chegar em diversos rincões onde a própria Embratel não chegava, né? E essa competição entre Embratel, né, todo mundo lembra, né, da menina falando faz 21, faz né? um 21, ficou famoso. Famoso, né? Com a Telemar, ela foi muito importante tanto para a indústria nacional, da onde eu sou egresso, né? Assim como também para trazer novas formas de trabalho dentro das novas operadoras que estavam se formando ali, né? Tanto dos SPs, mas também dessa nova Telemar, que depois... e para a evolução da telefonia celular, que a gente ainda não tocou aqui no tema. É a minha próxima pergunta, mas vamos lá. E toda e uma coisa que eu queria reiterar, porque todo mundo fala digamos que realmente a gente tinha uma série de dificuldades no setor no setor quando era estatal, né? Mas tinha uma coisa que é fundamental, que é a capacidade técnica do setor. A capacidade técnica do setor era reconhecida por todos. Eu lembro diversas vezes lá na Alemanha
falando com o pessoal do Deutsche Telekom, do Correio Alemão, né? Eles eram maravilhados da capacidade técnica dos servidores da Telebrás e da Embratel, né? E isso foi muito bem captado pela Telemar, né? É uma coisa que eu sempre falo, assim, a Telemar conseguiu captar a capacitação técnica do pessoal da Telemig, do pessoal da Teleceará, que eram empresas que realmente tinham as suas questões administrativas, mas tecnicamente eram excelentes empresas. E havia ainda a Telebahia também, eram as três. As três. Tinham competência. Exatamente. E o grande problema foi multiplicar essa competência pelas outras empresas do grupo. Mas aí já estava unificado, né? Já conseguia... Não estava unificada, não. A unificação foi o último ato da minha gestão. Porque o grande problema da unificação era exatamente quanto iria custar aquilo. Porque cada telecoco, vamos chamar as telecocos lá em cima, os valores da ação eram muito, muito baixos. E você deveria decidir realmente qual é o valor que você atribuiria a todas as teles. Um valor só por ação. E foi definido na época, se não me falha a memória, R$12, que era o valor da Telerge. Então, muita gente ganhou dinheiro com isso. Então, esse era o grande problema. Quanto custaria realmente para a empresa fazer essa unificação. Por isso foi o último ato. Eu fui demitido no final de julho e a Assembleia de Unificação foi em setembro, no mês de setembro. Mas estava tudo prontinho, bonitinho, arrumadinho. Mas aí quando o senhor sai já estava tudo em ordem, né? Tudo que a gente coloca, era a maior empresa. Era a maior empresa, estava tudo arrumadinho, bonitinho. Já tinha sido definido o valor da ação, como seria a troca das ações pela holding, tudo arrumadinho. Acho que, eu diria para você que nós somos novos exploradores do Brasil, porque você botar uma rede no Amazonas, foi um trabalho árduo, porque, quando eu falei, tinha áreas escondidas de telecomunicações que não tinham sinal não tinham nenhum sinal, nenhum acesso. Nós descíamos com um aviãozinho, o hidroavião, fincávamos um poste, painel solar e um orelhão. E o caiçara ia simplesmente na sua canoazinha falar com o mundo que nunca tinha falado. Então, nós somos desbravadores da Amazônia em termos de telecomunicação. E naquela época, toda a infraestrutura eram as próprias empresas que faziam, né? Completamente. Cada empresa tinha a sua infraestrutura. E ia desbravando o Brasil afora. E quando o Hermano falou sobre competição, você também tocou em competição. A competição foi bastante árdua, porque criaram os espelhos, a GVT, a Intelig, e depois falamos um pouquinho também de celulares. Então, o grande ponto de todo mundo é chegar à universalização para fazer concorrência à Embratel, por longa distância, tanto no Brasil como internacional. Então, o primeiro objetivo era a universalização, era você chegar com a telefonia fixa aí, com os orelhões, e depois veio a competição. O primeiro objetivo era melhorar a eficiência do sistema, tá. Certo? Mas era muito caro. Falando em termos macro, realmente era a universalização. Vou entrar na parte de telefonia celular. Só dar mais uma realidade. Nós investimos em 2001 4 bilhões de reais em 14 mil sites e serviços no Brasil inteiro. Nem o governo federal tinha isso. Então, foi um trabalho bastante árduo e gigantesco. Só para reforçar essa questão da infraestrutura, que às vezes as pessoas esquecem que por trás... Hoje em dia se fala, joga na nuvem. O pessoal acha que a nuvem é uma nuvem, né? Não é. Ela armazena. Armazena as coisas que estão ali na rede, né? E o Brasil é um país muito grande, né? E você pegar a área que a Telemar cobria, é uma área gigantesca, maior que a Europa. 64% do território nacional. Exatamente. Porque a gente está falando do Rio de Janeiro até o norte. Até o Amazonas. Eu lembro, assim, eu cheguei, quando eu ainda era engenheiro, né, a fazer instalação no Acre. Né? A gente pegava um avião até Rio Branco, né? Aí pegava um outro aviãozinho, o hidroavião, lá até a Boca do Acre, mas, sei lá, 3, 4 horas. Aí pegava um barco, né, andava 12 horas pelo rio, né, para chegar até o platô do Piqueá para instalar um equipamento para botar conexão naquela área. Né?
E era que tipo de equipamento? Bom, era um equipamento rádio, né, que a gente colocava, né, e com, claro, o multiplexador, né, o multiplex, né, para a gente ter vários canais. A grande capacidade naquela época não, na faixa de 12 canais, 24 canais e tudo, mas que era o que tinha, e era justamente para atingir as metas de universalização. A gente teve o PG-1000, né, que é o Plano Geral de Metas de Universalização, né, que foi um enorme projeto que foi feito primeiro pela Telebrás antes da privatização e seguido depois pelas demais operadoras, mas em especial pela Telemar. Que fez o backbone que a gente fala até hoje. Tem um episódio que eu fui fazer lançamento de internet em São João da Cachoeira. Foi lá na Cabeça do Cão, lá em cima. Quase 1h30 de jato, de Manaus até lá. Isso e realmente, na época, a cidade tinha 25 mil habitantes, quase tudo indígena. Não podemos falar índio hoje em dia, né? Povos indígenas. E é interessante que, como nós não tínhamos certeza que nós tínhamos feito testes todos que o sistema ia funcionar, mas nós não desligamos o sistema da Telebrás. Se não entrasse o nosso sistema, entraríamos com a Telebrás, não, desculpe, com a Embratel. Mas é interessante ver os índiozinhos mexendo em computador. E isso foi que ano? 2000? Foi 2000. Porque em 98 a internet comercial tinha sido lançada ali havia 3 anos mais ou menos do Brasil, engateava, né, era discada, à noite, acessível a muito pouco. Como que as telcos avaliavam naquela época a chegada da internet ali nos anos 2000? Ela estava no radar estratégico? Vocês imaginavam que ela ia ser isso que virou? Tanto é que nós começamos a fazer todos os backbone e fibrar o que a gente podia fibrar. Acho que era uma grande ameaça dentro das telcos. Me lembro que até o grande problema que a gente falava até telecomunicações através da rede elétrica, né? Quem que ia ficar realmente os grandes comunicadores? A mídia, as telcos ou as elétricas? Tinha um papo assim, né? Isso, tinha, mas tinha um papo bem forte sobre isso. É interessante que a comunicação através da rede elétrica não... Eu fui até a Alemanha ver um sistema funcionando, mas por causa dos transformadores, entendeu? É um problema danado para vós. Foi instalado na Copel, inclusive. E nunca andou, né? Não. Isso no mundo todo não parou. Essa é a outra pergunta qual era? Não, da internet, que aí vocês fizeram o backbone já imaginando dessa... Nós já estamos construindo até data centers. Nós tínhamos que ocupar todos os espaços. Porque o que acontecia? A internet, através dos provedores, entrava no sistema, numa rede extremamente cara, e quem investia era as telcos. Então a gente tinha que ocupar os espaços. E achava que realmente esse era o futuro. E, Roberto, era uma coisa muito interessante, porque eu já vi e ouvi várias críticas sobre isso, não, que as telcos não se preocupavam com a internet, só se preocupavam com a telefonia. Uma grande mentira. Mentira. Grande mentira. A maior parte dos investimentos realizados, né, era justamente a grande competição com a Embratel, né, que a gente ainda trabalhava com rede de pacotes, com uma série de coisas desse tipo, né, e foram várias tecnologias que passaram, elas tinham um foco muito grande na internet, de como que a gente tratava os dados, né. Era uma coisa que já vinha dos anos 90, né, de como que você ia portar dados dentro dessa rede que a gente tinha, né, mas que ela se intensificou fortemente justamente no pós-privatização. E foi realmente um grande trabalho feito tanto na Telemar, né, como nas demais operadoras, né, que estavam sendo estabelecidas de forma competitiva, que elas tinham que entrar nesse mercado fortemente. Então, eu fico impressionado quando eu vejo pessoas que olham para o passado, não, a internet não era o foco principal. Porque ali você tem a internet, né, que ela é comercializada no Brasil a partir do fim de 95, mais ou menos, e uns anos depois você tem a licitação para telefonia celular, que a Telemar arremata ali a banda D para ofertar os serviços. Banda C, acho. Acho que foi a banda C. Tanto faz, foi uma das bandas. A Telemar arremata a banda para os mesmos 16 estados onde vocês já estavam. E aí aqui eu acho que vale explicar um pouquinho dessa regionalização que as outras teles também arremataram para ofertar. Então, vocês tinham a internet, ofertando a internet, começando com a celular. Foi um momento de grande ebulição tecnológica, né? Eu acho que a velocidade...
depois dessa data, a evolução tecnológica que foi uma loucura, né? Eu me lembro que nós entramos no leilão. Houveram 12 leilões na privatização entre celular, telefonia fixa. Nós entramos naquele leilão e o preço mínimo era 1.600 bi, que era 1% acima do preço saiu por 1% acima do preço que estava determinado pela Telebrás. Porém, era mais que o dobro do valor patrimonial. É que os outros locais, como São Paulo, saíram quase pelo dobro que era o preço mínimo. Então, o patinho feio realmente é o que menos valia, porque não houve outros concorrentes, só os quatro originais que compraram sem nenhuma concorrência. Então, botaram 1% de ágio. E como foi instalar, né? Porque naquela época, diferente de hoje, que você tem empresas como a Highline que tem as torres, as próprias telcos instalavam as torres, ofertavam serviço de telefonia móvel. Foi muito difícil? Corria quanto tempo para levar esse serviço para o usuário final? Bem, eu acho que quem vai responder melhor é o Hermano, porque eu comprei a licença, formei a equipe e me mandaram embora logo depois. Quem desenvolveu realmente já foi o novo presidente, o novo CEO. Mas eu acho que foi um sucesso logo no lançamento. Como nós chegamos a pagar no leilão da licença, acho que foi 1.220 milhões, com apenas 18% acima do preço mínimo. Porque não teve um segundo licitante. Então, agora, todo o desenvolvimento da instalação, eu já não acompanhei. Como foi, Hermano? Porque a gente ali começa a desbravar, né? Então, a telefonia celular vem de uma maneira muito mais incipiente do que você tem hoje. Você tem as telcos colocando a própria infraestrutura. Ter uma torre era competição. Eu lembro que eu cobri, era muito estratégico. Eu cobri as telcos, falando, inauguração de torre. Era, né? Porque hoje não é mais. Hoje já está mais universalizado, né? Tá. Quer dizer, hoje é um outro cenário, não? Vamos lá. Primeiro, só para posicionar historicamente, né? As pessoas não sabem, né? Talvez, né? Ou perderam na história, né? Que antes da privatização a gente criou a banda B, né? Então a gente tinha as empresas de banda A que elas começaram. Foi a primeira preparação que o Sérgio fez antes da privatização, foi preparar o Sérgio Mota, né? Que era presidente da Anatel. Não, ministro das Comunicações, né? Ato Falho. Isso, né? Depois o Renato Guerreiro foi o primeiro presidente da Anatel, né? Duas pessoas realmente de alto calibre, que realmente sem elas eu duvido que tivesse acontecido da forma como aconteceu, né? De forma tão positiva. Mas aí foi feita uma preparação. Primeiro foi feita a desvinculação das teles fixas, das teles móveis, né? Então se criou, por exemplo, a Telesp e a Telesp celular, né? Aí foi totalmente desvinculado e aí se criou uma banda B, né? Aqui no caso de São Paulo, criou-se a banda B, foi comprada pela Bell South, que é a BCP, né? E assim por diante, você criou, como disse o Moraes, foram 12 lotes, né? Então a gente tinha 8 de celular e 3 de fixa e mais uma de longa distância, né? E essas celulares depois trouxe o que você veio da banda C e banda D, para que a gente ampliasse para 4 concorrentes por cada uma dessas 8 áreas de celular que existiam, né? E dentro desse processo, né, o processo de infraestrutura era uma loucura. Foi um motivo que eu retornei para o Brasil à época, né, porque a gente estava fazendo algumas implantações, algumas lá na futura Oi, né, que naquela época ainda não era chamada de Oi, né. Depois, também aqui em São Paulo, também, para o grupo da Claro, que era a Telecom Américas, não era também nem Claro, né, na época. Tá? E eu posso só te dar um exemplo, tá? Uma torre que a gente montou e construiu lá em Ubatuba, ela levou 17 anos para ser oficialmente licenciada por todos os órgãos. 17 anos. É claro que ela estava operacional, sim, mas de forma irregular, né? Porque ela levou para todos, passando por Condefat, por licença ambiental do IBAMA e tal, não sei o quê, levou 17 anos. Então,
era uma loucura. Então, você manter uma infraestrutura. E aí o que acontecia? A incumbent de São Paulo, que era hoje Vivo, né? Ela falava, não vou compartilhar minha infraestrutura, porque aí eu evito que os outros cheguem. Né? Sim. Então, era questão de ativo estratégico, como a gente colocou um pouquinho antes. Né? Então, era uma loucura a corrida por infraestrutura. Né? E hoje, né, a gente teve uma evolução tecnológica que permite um outro tipo de competição, né? E realmente a chegada das redes neutras, que elas são fundamentais para realmente abaixar, digamos, aumentar a competitividade em termos para o consumidor e possibilitar também que você tenha menos esses impactos, né, de construção de rede, que ainda estão lá. Nós vivemos no Brasil, né, um país ainda cheio dos seus temas burocráticos a cada prefeitura, né, o pessoal da Highline certamente sabe do que eu estou falando, né, mas que foi uma loucura se a gente olha para trás, a quantidade de infraestrutura que foi construída, né, e por todo mundo que estava querendo competir nesse mercado. Eram 4 empresas, né? E duplicando investimentos, triplicando investimentos. Se nós tomarmos contarmos de 98 até 2023, foram investidos mais de R$1 trilhão em redes no Brasil. E uma curiosidade, ele falou da Bell South americana que entrou na banda D, B, né? B. Única americana que entrou, que se interessou em entrar em telecomunicações no Brasil. Exatamente. Não. A gente sempre falava, quando houve a privatização, que vai chegar a Vodafone, vai chegar esse, vai chegar aquele. Não chegou ninguém. Não chegou ninguém. Chegou da Espanha e do México, né? E da Itália, que vai ser meu gancho para a pergunta. O senhor também estava na TIM num momento muito crucial, e aqui acho que quem estava ali em 2012 vai lembrar que o senhor foi à televisão, que a TIM foi proibida de vender, ali naquele buchicho, né, da telefonia móvel explodindo. Como que foi aquela passagem? Primeiro, fui bastante xingado, né, nas redes do YouTube, né, pela minha fala, que eu falei que nós, acho que em meio ano, estaria toda a parte tecnológica, de eficiência, estaria resolvida. O que aconteceu? Nós tivemos um presidente que ficou até 2011, eu acho, que implantou a rede 2G e realmente era o maior mercado de pré-pago e carregou a rede 2G violentamente. E aí ela não aguentou. E houve uma restrição em 19 estados para a venda de novas linhas. Foi um momento muito ruim, ninguém queria mostrar a cara, né? Pessoal, ninguém quer mostrar a cara na televisão, alguém tem que assumir realmente, não só para o público externo, mas para o público interno também, dizendo, peraí, nós temos um problema, não vamos morrer por esse problema, vamos resolvê-lo. Foi difícil, foi um tempo difícil, muita viagem a Brasília, como o Hermano disse que normalmente vai, toda semana indo a Brasília para resolver, e liberar e mostrar um plano. Tivemos que mostrar um plano de ação, que foi muito bem executado. E no prazo que eu falei, inclusive na televisão, que seria resolvido, foi resolvido. Mas foi um momento muito difícil para a companhia. Porque houve uma explosão de venda de chips, né? Chips. E aí você tinha aquela briga, né? Que era o chip, o GSM, o CDMA. Mas o grande problema realmente que a TIM era a líder brasileira em pré-pago. Então, realmente esgotou a rede, sobrecarregou a rede. E aí aceleramos a entrada do 3G para aliviar a rede 2G. E é um ponto que às vezes a gente perde na história, né? O Brasil era o 4º maior mercado de celular do mundo, né, nessa época, né? E o pré-pago era 86% do volume total. E aí tinha aquela história, né? Assim, também do pessoal do plano da competição por planos, né? De uma pessoa ter 3 chips de empresas diferentes. 4 chips, às vezes. Mas aí tinha um motivo, né? Porque você pagava muito diferente quando ligava para outra operadora. Então,
as pessoas tinham 3, 4 chips, Isso, né? ligado de TIM para TIM, De era TIM um para preço. TIM era um preço, TIM para Oi era outro, que já era Oi, né? É. E tinha ainda os planos familiares que se juntavam e foi realmente a competição foi muito pesada, muito pesada. E me lembro, se eu me falha a memória, no pré-pago, o ticket médio naquela época era mais ou menos R$ 7, R$ 8. E se falava que a parte telefonia celular custava muito caro no Brasil. E tinha um ticket médio de 7, enquanto nos Estados Unidos era $70, Isso, mais ou menos, 70, é isso? isso aí. É isso? O Brasil era um dos menores ARPUs, essa receita média é um dos menores ARPUs do mundo, né? E isso, digamos, se refletia, claro, né, na saúde financeira dos investimentos das empresas e realmente o volume de aquisições, a demanda, é aquela história, assim, o celular acabou substituindo a linha fixa, né? Foi a grande universalização do brasileiro aconteceu através do celular. E olhando para trás, né, de quem viveu essa história da universalização, da chegada da internet, da telefonia móvel, como os senhores avaliam que foi esse desenvolvimento? Eu acho que se tivesse na mão do governo, seria um desastre. Então, a melhor coisa que fez realmente foi a privatização. Ainda acho que a privatização é uma medida que tem que ser adotada em muitas empresas governamentais. O problema ideológico é um problema sério. Mas sem realmente a privatização, nós talvez seríamos ainda pacientes por esperar uma linha, inclusive através o custo de você falar com a outra pessoa seria muito mais caro. E a privatização do sistema Telebrás é tida até hoje, né? Quando volta o tema de privatização como um exemplo de sucesso. A que se deveu esse sucesso? Bem, eu acho que tem 3 fatores. Primeiro que a gente falei do Sérgio Mota e do Renato Guerreiro, né? Eles foram artífices realmente de uma estrutura que se baseava, primeiro, no estabelecimento da competição, né? Precisava ser estabelecida uma competição, se falava muito. Eu hoje, quando eu vejo o pessoal falando aí do marco civil do saneamento, ou a BR do Mar na parte de portos de cabotagem, né? É a mesma coisa, é um monopólio natural. Não é um monopólio natural. Assim, a gente tinha como lutar. Então, e aí a área de telefonia mostrou que tinha como fazer um combate a isso, né? E eu acho que esse lado, o primeiro ponto foi muito importante. O segundo ponto foi, precisamos estabelecer uma agência regulatória independente e forte tecnicamente, e que é a Anatel. A Anatel hoje é uma agência regulatória, eu que trabalho com outras agências regulatórias, é evidente que a Anatel ela é diferenciada, né? Então ela tem um corpo técnico excelente, o pessoal que realmente é focado tanto na parte de fiscalização, mas também na parte de supervisão dos sistemas. Então, esse segundo ponto. E o terceiro ponto, que eu acho que é um elemento importante, né, foi nessa discussão digamos, de como constituir essa competição, essa estrutura como precisava, né, realmente dar uma clareza de planejamento, né, linhas gerais de planejamento muito fortes, né, que permitiram, né, assim, tanto a montagem do sistema desses 8 mais 3 mais 1 blocos, né, assim como também a formatação da competição. Olha, você que vai levar esse bloco precisa levar o outro e tudo para dar um equilíbrio em termos de bônus e ônus, a gente brincava na época, né? Isso tudo foi um grande sucesso, né? E é interessante, né? Esse ano em Barcelona, lá quando a gente estava no Mobile World Congress, né? Falando lá com o Baigorre, né, presidente da Anatel, eu digo assim que o Brasil é reconhecido por 2 grandes feitos, né? O leilão do 5G, né, que foi excelente, ele é benchmark no mundo, e a privatização, né? Qual foi o sucesso da privatização? O sucesso foi exatamente fazer esse sistema que você tem hoje de internet. O 5G agora, eu acho que traz eu olho o 5G, que seria a tecnologia, principalmente da automação, a internet das coisas, e agora pior, agora mais rapidamente ainda vem o IA e o IG, né? Que realmente sem esse sistema não funcionaria, sem a rede, tudo que foi construído no Brasil, principalmente por telecom, hein? Pela área de telecom. Quer dizer, pavimentar um caminho. Vou voltar aqui um pouco
pegar o gancho do começo da nossa história para a gente fechar, né? Então, o senhor presidiu a Telemar, ficou 2 anos e meio à frente da companhia, saiu. Como estava lá a Telemar em 2001, comparando com o que o senhor pegou? E aí eu gostaria de trazer para o momento atual, desde a sua saída, né? Passaram-se muitos presidentes, a companhia foi à recuperação judicial. O que aconteceu? Qual a leitura do senhor com relação a uma gigante de telco para chegar nesse ponto? Bem, eu tenho orgulho de ter feito em 2 anos e meio, eu não, desculpe, a equipe ter feito. Realmente, eu reuni uma equipe de uma grande qualidade. E fizemos o trabalho que normalmente não se faria no tempo que fizemos. Então, quando eu saí, realmente, a companhia era uma companhia rentável. Para vocês terem uma ideia, a ação custava R$54. Ela já foi implitada 3 vezes, quer dizer, hoje ela, comparativamente, possivelmente 10 centavos ou 20 centavos, que acho que foi uma das maiores destruições de valor de empresa no Brasil. Depois que eu saí, eu acho que eu saí e fui demitido, deixo bem claro o tempo todo, porque a minha estratégia realmente era investir em qualidade nas redes. Pegar o Rio de Janeiro, o irmão deve se lembrar bem realmente, era uma qualidade. Eu me lembro que a rede, a maioria da rede primária, ela era submarina. E era mais ainda os cabos com isolamento de papel, chumbo e papel. Então, por isso dava muito problema. Então, a minha prioridade era melhorar a qualidade das redes, investir mais pesado realmente na qualidade da rede. Os acionistas tinham o problema de quererem mais dividendos, a mais a curto prazo, que é essa chamada síndrome de Wall Street, né? Eu preciso fazer nos próximos 3 meses um lucro maior, cada vez maior, e pagar dividendos. Então, eu era contrário a isso, realmente. Eu queria investir mais, pagar menos dividendos e fazer com que a qualidade da rede melhorasse muito mais do que já tinha melhorado. Então, o que aconteceu na realidade foi que usaram muito a empresa realmente voltando um pouco atrás. Como os 4 acionistas compraram a Telemar quase inteiramente com recursos emprestados do BNDES, eles precisavam, na holding deles, precisavam gerar caixa para pagar os empréstimos. Então, a prioridade deles era exatamente essa, pagar os empréstimos, recebendo dividendos. E isso começou a matar a companhia. E ela acabou sendo enterrada quando ela fez a fusão com a Brasil Telecom, que eles fizeram uma fusão chamada porteira fechada. E também surgiram muitos problemas da Brasil Telecom. Então, isso acabou de enterrar a companhia. De lá para cá, ela só vem ladeira abaixo. A única coisa de grande valor, como eu falei no começo, foi o backbone, foi vendido para o BTG. O Hermano falou no começo sobre... Estão discutindo o problema, principalmente do fim da concessão. Quem vai levar realmente o espólio da Oi. Se falamos, inclusive, a rede de tubos, que era uma loucura. Quando começou a aumentar violentamente o tráfego do celular, deviam ter desacelerado. Aí a Anatel, acho que desacelerar o programa, porque realmente hoje ninguém fala no TUP. Os TUPs todos estão vandalizados, e ela ainda tem a obrigação de manter aquilo funcionando. Que é uma grande discussão, que é o que o senhor colocou, né, dessa mudança de concessão para autorização, que é a discussão atual agora, né, do setor de telecom. Sem dúvida. A gente já fez uma grande mudança, que foi alterar a Lei Geral de Telecomunicações, né, fazer uma atualização dela, que permitiu uma série de inovações, até o próprio PGMC, o Plano Geral de Metas de Competição, ele é alguma coisa que sai dali, que permite realmente um nível maior de competição dentro do mercado.
Agora, concordo com o Mano Horácio totalmente. Assim, eu trabalhei com todas as teles da época, né? Tanto a Telemar, quanto a Brasil Telecom, quanto com a Telefônica aqui em São Paulo. E a Brasil Telecom lá tinha, culturalmente, era muito diferente da Telemar. Muito diferente. Tanto que, por exemplo, a Telemar, ela correu atrás para fazer a universalização, para poder realmente competir com a Embratel, enquanto a Brasil Telecom não correu atrás das metas de universalização, né? Ela basicamente investia o mínimo suficiente para poder rodar a operação, né? Mas ela não tinha essa ambição que a Telemar tinha. E essa fusão, independente de outros aspectos, tá? Mas essa fusão, o conflito cultural de uma empresa que quer ser universal, que quer ser a maior do Brasil, que quer ser isso, quer ser aquilo, contra uma empresa que ela simplesmente era operacionalmente, tanto que é o sucesso grande da GVT, que era a grande espelho da Brasil Telecom, vem muito da incapacidade que a Brasil Telecom teve de fazer toda essa parte digamos, de expansão de mercado. Aí você junta duas empresas e ainda dá a liderança do processo da Brasil Telecom, né? Era mais ou menos uma novela com um final já esperado. Previsível. Existe uma regra em reestruturação, é o seguinte: você junta, faz uma fusão de uma empresa boa com uma ruim, e você melhora a ruim. As duas ruins, você piora o todo. Acho que foi o que aconteceu. Hermano, então a competição naquela época era muito maior, né? Ainda para o usuário ele tinha muito mais opção, até porque ele tinha um monte de chip, você tinha os espelhos, você tinha... Essa competição era muito maior do que nós vemos hoje, que está mais concentrado em poucas operadoras. O que tem acontecido, e até por uma questão natural de mercado, foi uma concentração. Hoje, praticamente apenas 3 operadoras, né? Mas o 5G, ele traz uma novidade dentro desse mercado, que é efetivamente uma voz maior para o consumidor. O consumidor, quando eu falo do 5G, eu estou falando agora do consumidor corporativo, né? Mas quando a gente vier falar de 6G, a gente vai falar do consumidor mesmo, né? Ou de massa, né? E essas faixas de frequência do 5G, do 6G, né? Temos algumas discussões grandes de espectro, né? Elas levam a uma demanda muito maior por infraestrutura de novo, né? A gente vai precisar de mais torres, porque as antenas elas têm um menor alcance, apesar de elas trazerem maior capacidade. Então, cada vez mais a gente está enxergando, né, que o ponto da infraestrutura ele vai ser fundamental para que a gente possa realmente trazer não só a competição que é necessária para o setor de telefonia móvel ou setor de telefonia sem fio, né, assim como para promover as aplicações que a gente sempre fala, porque tem aquele application, né, disto ou daquilo, aquela aplicação que vai ser a fundamental, mas o que a gente tem visto, eu tenho conversado muito com corporações, tenho trabalhado muito com redes privativas para portos, redes privativas para sistemas de logística, armazéns inteligentes e tudo, a gente vê uma demanda muito grande por esses tipos de mercado, em termos de tornar mais eficiente as suas operações, né? Mas para isso a gente precisa investir em infraestrutura. Infraestrutura tanto da parte sem fio, da parte de torres, a parte de antenas, assim como também a estrutura de cabos, né? Para você conectar essas torres, esses sistemas móveis, né? Para a rede como um todo, né? E isso acho que será fundamental para que a gente ter um outro olhar para a importância da infraestrutura, para que a gente possa garantir todo esse mundo de aplicações maravilhosas que a gente vê, seja de inteligência artificial, de realidade virtual, seja de aplicações de gêmeos digitais, que é uma estrutura que a manufatura tem usado muito isso. Hoje, né, nenhuma fábrica hoje da Audi ou da BMW, elas saem sem fazer um gêmeo digital, né? Na área de construção, eu atuo muito na área de construção também atualmente, pontes, viadutos, rodovias, todas elas sendo trabalhadas com gêmeos digitais. Isso o que são? São vários sensores que coletam as informações, tratados inteligentemente, trazidos e acessados para uma rede sem fio. Uma rede que demanda cada vez mais uma infraestrutura próxima, e sempre lembrando, quanto mais a gente quer conectar coisas, a gente fala de milhões ou bilhões de conexões, a gente acaba aumentando a frequência para poder ter maior capacidade, e quando a gente aumenta a frequência, mais infraestrutura a gente precisa, porque o alcance da radiofrequência é menor. Então a gente está sempre falando de mais infraestrutura,
E isso é fundamental para que a gente tenha uma estrutura cada vez melhor e mais capacitada para esse mundo maravilhoso que a gente olha para o futuro. E a gente pode esperar mais competição? Acho que sim. Ou precisaria entrar uma... Não, eu acho que sim. Se eu pego alguns casos, vou pegar um caso da Volkswagen. Né? A Volkswagen, mundialmente, ela tem cerca de 300 fábricas conectadas hoje em dia. Quem são os fornecedores da Volkswagen hoje em dia? Não são operadoras. Você tem a Volkswagen, ela tem integradores locais, né, que elas fazem com fornecedores de tecnologia, como eu era antigamente com a Siemens, né? Hoje tem a Ericsson, a Huawei, a Nokia ali dentro, né? Aí você tem um grande provedor de data center, né? No caso da Volkswagen é a AWS, né? E você tem integradores locais, que são pequenas operadoras, né? Que não necessariamente podem ser até as operadoras. Tem um caso, eu conheço alguns casos da Deutsche Telekom fazendo isso, né? Mas a gente vê cada vez mais, e a gente tem visto esse movimento no Brasil também com as MVNOs, as operadoras virtuais. Que elas entraram ali para aumentar a competição e, pelo menos no que eu observei, não vieram tantas MVNOs como o mercado... A velocidade foi muito menor, acho que ele pode falar, mas foi muito menor do que se esperava. Muito menor pelo sistema... Isso assustava a gente. Na verdade, primeiro que houve uma restrição que teve operadora que não liberava a rede. Né? Então a TIM era uma exceção. A TIM foi a grande expulsionadora das MVNOs do Brasil. Né? Mas de outro lado, a gente tinha um regramento das MVNOs quando começou no Brasil totalmente diferente do que a gente teve na Europa. Né? Tanto que você tinha um país como a França, né, que tinha 50, 60 MVNOs, enquanto no Brasil a gente tinha 2 ou 3 mal e porcamente. Né? Agora, o que está mudando, na verdade? As MVNOs, elas são grandes integradoras também, né? Então, elas não têm rede, basicamente, né? Por isso que elas são operadoras virtuais, elas operam com a rede de alguém. Só que agora elas estão vendo, assim, essa rede pode ser investida por uma empresa como a Volkswagen, por exemplo, né? Ou como uma Rumo Logística, né? E ela vai operar essa rede para eles. Né? Olha só a mudança do processo. Então, na verdade, eles continuam não sendo donos da rede, mas eles compram uma licença da Anatel, uma licença de serviço limitado privado, né, SLP, operam de forma corporativa ali, né? E aí essa operadora virtual ela entra como operadora do sistema. São opções novas que aparecem no mercado e que as operadoras grandes estão percebendo que isso é um novo nível de competição que vai começar a surgir. E quando a gente vai pensar em um 6G, né, onde você vai fazer atuações, que você vai fazer grandes interações dentro do mundo do streaming, dentro do mundo do entertainment, né? Você começa a ter operadoras que podem ser, por exemplo, né, uma Disney, né, entrando como uma operadora virtual para operar, sei lá, um canal para uma certa comunidade que vai operar em 6G. Né? Então, de novo, e a integração pode ser feita por uma operadora virtual desde que o investimento da infraestrutura seja feito pela Disney, comprando uma licença de SLP lá para, né, de serviço limitado privado em 6G. E por isso a discussão agora do espectro de 6 GHz. Vamos usar em Wi-Fi ou vamos usar para o 6G? Né? Vamos compartilhar esse espectro ou não? Porque o olhar já é este. Mas de novo, voltando, na base, nós estamos falando efetivamente de infraestrutura. E a competição cada vez maior. Essa expansão através do Wi-Fi é interessante. Exatamente. Muito interessante. Porque vão se complementar, né? Não só se complementar, mas elas vão se somar, né? No sentido de você trazer serviços cada vez mais prontos para o consumidor, né? Porque o consumidor, cada vez mais, ele não quer se preocupar com como é que ele está se conectando. Sim. Ele quer estar conectado. E com velocidade. E com velocidade. Sempre mais. Manuel Horácio, o senhor liderou diversas empresas, tendo sido presidente da Sharp, Telemar, Banco Fator, além de chairman da TIM Brasil, CFO da Ericsson. O marco na sua carreira foi o desempenho em reestruturar empresas. Quais são as lições aprendidas? Que conselho o senhor poderia dar para quem está ao início nessa jornada? E como motivar a equipe? Bem, acho que é um trabalho hercúleo aí, porque depende... Eu vejo, normalmente, uma organização, não é piramidal, onde você tem a ponta da pirâmide olhando para o céu. Eu vejo ao contrário. É um CEO embaixo equilibrando toda uma organização, que é mais difícil, porque todo mundo acha que, normalmente, o presidente da companhia é o Deus, né? Ele pode tudo, ele pode... Ao contrário, ele depende, eu me vejo dependendo de toda a estrutura. Se eu tenho essa ideia de eu depender de toda a estrutura, eu tenho que me comunicar com toda a estrutura em todos os níveis
constantemente. O que nós fizemos no trabalho na Telemar para realmente pegar, dizer o seguinte, vamos ter a mesma cultura nas 16 empresas. Claro que não, é difícil você conseguir uma unidade completa, mas um core dessa cultura você tem que arrumar. Eu saía de São Paulo, às vezes, a família morava em São Paulo ainda, com um jatinho às 6 horas da manhã, ia para a Bahia, fazia reunião com todos os níveis da companhia, eu e a diretora de recursos humanos, mostrando exatamente o que nós esperávamos que eles fizessem. Não é aquele negócio de falar assim, como todo mundo, o meu programa é esse. Esse é o programa para nós modificarmos a companhia. Pulava no mesmo dia para Pernambuco e às vezes até Manaus. 3 dias sentado com todo mundo, com todos os níveis, mostrando a cara. O senhor precisa mostrar a cara para todos os níveis da companhia. Ele precisa primeiro ter, como ele tem 2 ouvidos e uma boca só, precisa ouvir para a burra organização. Tem que ouvir a organização, vai aprender muita coisa. Tem que ser transparente, não pode, como muita gente, muitos presidentes, quando a empresa está com problemas, pede sacrifício, mas quando a empresa melhorou, não dá bônus, né? Não distribui os benefícios. Ele tem que estar presente e mostrar exatamente o que nós esperamos do grupo. É gozado, né? Porque o grupo tem muito mais força do que o mais brilhante dos presidentes. Você tem que trazer o seu grupo para você. Quando se usa lá o ícone lá que o líder é um vendedor de sonhos, é um vendedor de sonhos realmente. Mas ele tem que fazer que esses sonhos dele sejam os sonhos do grupo, da organização. Aí vai funcionar. Da mesma forma, quando você já reestrutura uma empresa, como na FICAP, a segunda vez que eu voltei como presidente, em 3 meses eu tive que cortar metade da empresa, metade. Como você vai motivar realmente a outra metade que ficou? Eu chamo da metade do copo cheia. É chamar quem ficou, fala, vocês são os melhores. Vocês serão os responsáveis para reerguer a companhia. E aí você bota exatamente um plano de crescimento para você trazer as pessoas de volta. Cada vez que você faz uma redução de pessoas, você perde muita competência que você manda embora. A gente conhece a companhia a fundo. E no caso da FICAP, por exemplo, eram 1.800 empregados, eu tive que mandar 900 empregados embora, porque ela estava quebrando. Falei, em 5 anos, eu vou sair em 5 anos da companhia, em 5 anos nós vamos ter de volta os 1.800. Aí fiz a fusão com a Siemens Cabos e com a Alcoa, com a Alcan, né? E botei mais 2 linhas de produtos que nós não tínhamos bem desenvolvidas. E quando eu saí, exatamente no último dia do 5º ano, nós tínhamos 1.800 empregados e faturamos 3 vezes mais. E era o segundo maior fornecedor da Embratel. E durante a minha gestão, eu fiz a fábrica de cabos óticos, porque a FICAP não fazia cabos óticos. E eu estava olhando que realmente o crescimento ia ser em cabos óticos. Mas bem claro para toda a organização o que a gente queria fazer. A visão, né? A visão, hoje não é mais vida, se fala é propósito, né? Qual é o propósito da companhia? Hoje a palavra moderna é propósito, né? Mas é gozado, é fazer que cada um se sinta parte desse desenvolvimento, parte desse plano. E não um plano colocado de cima para baixo, vocês têm que fazer isso. Vocês têm que me ajudar a fazer isso, senão eu não consigo fazer. Essa humildade o CEO tem que ter. Está muito bom o papo. E para fechar, eu gostaria dessas décadas que os senhores viveram, né, nessa transformação que o setor de TI, telecom, para mim, são os setores que realmente trazem a transformação para os demais setores. O que a gente pode esperar que pode mudar o mundo em telecom e tecnologia? Bem, acho que o Hermano pode falar melhor que eu, mas eu acho que o IA realmente... Inteligência artificial, para quem não está acostumado com a sigla. E agora é o IG, né, que é o generativo, realmente que acha que o sistema vai resolver problemas de comportamento mais complexos, né? Eu vejo isso, eu realmente não sou hoje do mundo digital.
acompanho tecnologia, como lendo todo mundo, como todo mundo lê. O sistema, mesmo inteligência generativa, ele vai resultar em tudo que o ser humano coloca lá dentro. Programa. Mas isso vai revolucionar o mundo. O IA realmente, às vezes eu paro para pensar um pouquinho até onde ele vai. Eu não sei. Bom, concordo, Mano Horácio, que o grande transformador deverá ser a inteligência artificial, associada a outros aspectos, né? A gente sempre fala assim, que a inteligência artificial, bem colocado, né? Se você não fizer a pergunta correta, ela não vai responder corretamente. Se não tiverem os dados corretos. Exatamente. Também, né? Segundo lado, tanto que eu sou conselheiro da ABIN, Associação Brasileira da Internet das Coisas, né? E hoje a gente teve até reunião pela manhãzinha, né? E a gente tava falando assim, que a gente tem o AIoT, ou seja, a inteligência artificial somada ao IoT, ou seja, traz a inteligência artificial já somada aonde você está captando os dados e agindo dentro da rede, né? Uma coisa que fica muito claro para mim, na época que a gente fazia os primeiros planejamentos, a gente tinha para uma região 11, como São Paulo, por exemplo, 200, 250 engenheiros de RF. Hoje você faz isso tranquilamente com 5, 6, né? Por quê? Porque você tem as ferramentas para isso. E certamente lá na frente a gente tem visto a inteligência artificial em telecom com um grande impacto na área de OPEX, de custo operacional. Você vai reduzir cada vez mais e poder agir mais fortemente. Agora, você precisa ter as pessoas que façam as perguntas corretas, que façam os algoritmos corretos, né? Isso é uma grande demanda. E eu vou reforçar o que o Manuel colocou aqui, que às vezes o pessoal fala, você mesmo colocou agora, né? Telecom e TI. Assim, telecom, digamos assim, a área de telecomunicações, ela tem um viés de olhar o macro e o TI o micro, né? Nunca tinha pensado por esse lado. E ao olhar o macro, você tem grandes desafios a serem vencidos, tá? E o mundo de telecom, por isso que eu tenho um artigo que eu escrevi, joga na nuvem. O pessoal fala, não é só jogar na nuvem. Você tem que pensar todos os impactos que tem para você colocar realmente, botar um servidor para funcionar. Então, quando você pensa no data center, lá, que realmente tem todos os aspectos a serem considerados, né? Ali dentro daquele mundinho do data center, como é que aquele data center impacta toda a tua rede, né? E acho que isso é uma coisa que cada vez mais, a gente que trabalha com infraestrutura, né, a gente tem que ver quanto que a gente vai ter que promover de mais cabos, mais conexões de radiofrequência, mais backbones, né? Toda essa área de infraestrutura, né, que realmente é fundamental para que esse mundo que a gente vive possa existir. Exatamente. Horácio, Hermano, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Eu tenho certeza que quem nos escutou sai com mais conhecimento do que quando começou. Trouxemos muitos ensinamentos aí da história das telecomunicações. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Obrigado à Highline pelo convite novamente e parabéns para a equipe toda. Obrigado, Roberto. Foi um grande prazer. Manuel Horácio, puxa vida, que legal poder conversar de novo com você, que a gente já tinha se encontrado lá dos tempos da FICAP, né? Lá para trás. Lá para trás, né? E Highline, muito obrigado pelo convite. Agradeço a todos aqui pela essa conversa super legal que a gente teve. Muito obrigada. E assim encerramos o primeiro episódio do podcast Highline Conecta, que tem o patrocínio da Highline, uma desenvolvedora de soluções de infraestrutura compartilhada. Gostou? Curta na sua plataforma de áudio predileta, compartilhe com os amigos e não se esqueça de nos favoritar e seguir para receber os alertas sobre os novos episódios. Eu fico até aqui e até a próxima.